Bem, irmãos, no último domingo, nós lemos o texto anterior ao versículo 20, até o versículo 19 no domingo anterior, e vimos a escolha dos 12 apóstolos. No domingo anterior, nós vimos um pouco sobre como foi a vida e como foi a morte desses 12 homens que Jesus escolheu, e como ele escolheu, e por que ele os escolheu com uma missão. Na continuação do texto, em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 20, Jesus ele entra numa discussão intensa e também tensa, porque ele não só discute com gente com quem ele está acostumado a discutir, escribas, fariseus, mas ele discute com gente por causa da família dele, a mãe dele, os irmãos, e alguns manuscritos antigos dizem também as irmãs dele. Ou seja, ele vai ter uma discussão contra os escribas e fariseus e contra os familiares dele mesmo, Jesus, que não compreendiam a sua missão nessa época. Bem, então vamos lá. Nós vamos começar e vamos verso a verso, eu vou expondo cada verso como temos sempre feito aqui aos irmãos. No versículo 20, então, nós lemos assim: Então, Marcos 3:20, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. O texto começa dizendo, ele foi para casa. E esta casa, quando a gente analisa à luz do contexto anterior, de Marcos 1, Marcos 2 e 3, a casa dele, nessa época, ficava em Cafarnaum. Depois de um tempo, ele praticamente não podia dizer mais isso, porque ele, como ele mesmo diz mais adiante, ele já não tinha mais onde reclinar a cabeça. Ele ficou tão itinerante em sua missão, que ele não tinha mais onde parar. Ele parou pregado numa cruz, em Jerusalém, cerca de 2 anos depois, 2 anos e meio depois disso daqui que a gente está lendo. Mas aqui ele ainda tinha um ponto de pregação, ou um ponto de encontro, um local para onde ele sempre voltava, que era a região de Cafarnaum. Para onde ele foi quando saiu de Nazaré, a gente viu tudo isso nos nossos estudos anteriores, onde ele começou o seu ministério, em Nazaré, sua própria cidade. E ali em Cafarnaum ele escolheu a maioria dos seus apóstolos, e a maioria dos discípulos que o seguiam eram dali. Os seus primeiros milagres foram ali, e na região ao redor ali do mar da Galileia, às margens do qual ficava a própria cidade de Cafarnaum. Ele foi para casa. E o texto também diz que uma multidão afluiu de novo, porque não é a primeira vez que uma multidão se junta. E multidão não é 12, multidão não é 100. Multidão são milhares de pessoas. Milhares e milhares. O judeu costumava chamar de multidão quando passava de 15 ou 20 mil homens, sem contar mulher e criança. Eu não sei se tinha tudo isso aqui, é até difícil imaginar, porque era mais gente do que provavelmente vivia em Cafarnaum. Jesus, sempre que tinha um número desse junto de si, ele estava num descampado, ele estava numa montanha, ele estava num lugar aberto, como quando ele multiplicou os pães e os peixes, num lugar aberto, e tinha um número grande assim de pessoas, juntando crianças, mulheres e homens, não é? Mas o que a gente sabe é que era um grupo grande de pessoas, uma multidão, que de novo foi ali para onde ele estava. E o texto diz no final que nem podiam comer, ou seja, ele não podia comer, os discípulos não podiam comer, e quem mais vivia naquela casa? E a gente não sabe direito quem é que vivia com ele naquela casa. Nos 2 versos seguintes nós lemos o seguinte: E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios, não é? Ou seja, os parentes de Jesus, o que os parentes de Jesus fazem? Eles saem para prender Jesus. Prender no sentido, ele deve estar ficando louco. Vamos amarrar ele, vamos trazer ele para perto da gente, porque ele não está em si, está fora de si. Os parentes de Jesus saem para prendê-lo. Os escribas saem para acusá-lo. Qual é a acusação dos familiares de Jesus? Ele está fora de si. É o que a gente leu no texto, no verso 21. E no verso 22, qual é a acusação dos escribas? Ele está possesso de Beelzebu. Beelzebu, dentro da mitologia da época, era o deus das moscas, ou o demônio, o rei das moscas.
E é pelo maioral dos demônios, que eles chamaram aqui nessa ocasião de Beelzebul, embora existiam outros demônios que eram chamados de chefes de demônios na época. Mas escolheram Beelzebul, sabe Deus por quê? É pelo grande demônio que ele fala com os demonecos e os demôniozinhos vão embora. Como ele é dos grandões, ele, Jesus, é demônio grande, ele fala, os demônios saem fora. É por isso que quando ele expulsa um demônio, o demônio sai na hora. É porque ele manda no demônio, ele é o maior dos demônios. Essa foi a acusação dos escribas. Qual foi a resposta de Jesus? E aí nós entramos em vários versículos, começando então no versículo 23. O texto diz o seguinte: então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Então vamos voltar desde lá no início, desde o versículo 23. Quando Jesus, ele diz o seguinte: ele convocou as pessoas e começou. Como é que pode Satanás expelir Satanás? Jesus, ele está lidando com um problema de lógica. É como se eu dissesse o seguinte: você está dizendo que eu sou um demônio, e que talvez eu seja o chefe do demônio. É como se eu dissesse para mim o seguinte: Júnior, saia desse salão. Mas eu não quero sair desse salão. Talvez fique difícil de entender, mas o que Jesus está querendo colocar para eles é que a lógica deles não bate. A menos que ele, Jesus, seja de fato um demônio. Mas se ele for, como os planos demoníacos, ou os planos dos demônios, que é o termo que ele usa aqui, os planos de Satanás sempre são de destruição, os planos do diabo sempre é matar, roubar e destruir, e não é só Jesus que ensinou isso, os judeus criam nisso, os escribas criam nisso. Se Jesus estava ali salvando uma pessoa, curando, trazendo paz e liberdade para uma pessoa, então alguma coisa estava errada. É como um jogador que marca contra o seu próprio time. É como, sei lá, um goleiro que agarrou um pênalti e joga a bola para trás. Entende? Não faz sentido essas palavras, a menos que os judeus estejam certos. Agora, se eles estiverem certos, então o demônio ficou louco. E agora ele ficou bom. Então agora o demônio se converteu. E eles também não teriam razões para estarem criticando a Jesus. Jesus está tentando dar um nó na cabeça dos judeus, daqueles escribas, mostrando para eles o absurdo do que eles estavam falando. Um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Imagina um reino em que uma guerra civil acontece dentro dela. Os caras dentro do próprio reino, um lutando contra o outro. Não vai dar certo. Ou dentro de uma casa, você começa a brigar com a tua esposa briga com você, aí você junto com a sua esposa briga com os filhos brigam com você, essa casa vai prosperar onde? Quando? Onde que a coisa vai melhorar? Jesus então está usando várias ilustrações ou parábolas do dia a dia, figuras do dia a dia, comuns, que todos eles podiam entender para mostrar para eles: o que vocês estão falando de mim, que o que eu faço, quando eu curo, quando eu liberto, quando eu salvo, quando eu perdoo, é pelos demônios. Vocês estão pecando contra o Espírito Santo, porque eu não faço pelo poder de demônios, eu faço pelo poder do Espírito Santo. Isso é um outro ponto interessante, porque Jesus não curava no nome dele. Ele não chegava em alguém e dizia: em nome de Jesus, ou em meu nome, eu te curo, levante e anda. Ele disse que os discípulos dele fariam isso. Vocês vão e orarão, e tudo que enquanto pedirem em meu nome, o Pai o fará. Mas enquanto ele não ressuscitou, foi assunto aos céus e derramou o seu Espírito, e nós, igreja, há 2000 anos oramos em nome dele, Jesus, ele sempre fez o que fez pelo poder ou em nome do Espírito, como diz o Evangelho de João em vários lugares, e o Evangelho de Marcos, alguns pontos também de destaque nesse sentido. Então ele vai dizer: se pois Satanás se levantou contra si mesmo, ele está dividido, não pode subsistir, ele vai perder e o reino dele também. Agora ele entra num ponto interessantíssimo, quando ele diz: ninguém pode entrar na casa do valente
para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. O que ele está falando aqui? Quem é que é o valente? Quem é que entrou para saquear? O contexto todo nos ensina, nos mostra, que quem está entrando para roubar alguma coisa é Jesus, na casa do valente. Jesus, ele está roubando, digamos assim, almas que estavam presas no reino de Satanás. Jesus, ele está saqueando o inferno. Jesus, ele está roubando ou tirando das mãos e do poder do diabo, ou de Satanás, ou de Beelzebul, ou seja, do nome que você quiser chamar. O povo chama de cada nome, e o nome não importa. O que importa é que ele é um anjo caído, que recebeu esse nome Satã, ou Ra-Satã no hebraico, que significa o acusador, porque dia e noite ele acusa a Deus, acusa os anjos, acusa os homens, acusa o povo de Deus. De Satã veio Satanás. E Lúcifer, porque Luciferus, do latim, que significa cheio de luz. Então o diabo vem, demônio, de daimônio, de uma divindade poderosa, enfim. O nome não importa. Coisa ruim, capeta. Chama dos... Não, tem gente que não gosta de chamar, não fala nesse nome. Meus irmãos, fica tranquilo, não tem problema você falar desse nome por causa do que eu vou falar daqui a pouquinho aqui. E não vai demorar muito, fica tranquilo. Mas é Jesus quem entra na casa desse valente. O valente aqui é o Satanás. O valente aqui é o diabo. É aquele que tem sobre a humanidade agido de modo imperioso, de modo opressor, de modo escravizador. E que tem como um grande valente subjugado pessoas, destruído pessoas, roubado a vida, a alegria, a paz, as famílias, etc. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele é o valente. E Jesus diz, ninguém pode entrar na casa do valente. Ou seja, eu não posso entrar nesse mundo para roubar-lhe os bens. O bem está aí sentado na cadeira. Se olhar para suas pernas, você vai ver parte do bem. Você é o bem. Seus pés, suas mãos, sua cabeça. Eu aqui na frente. Nós somos esses bens que antes pertencíamos a Satanás. E tão rápido quanto o Pedro passando por esse salão, sobre duas rodas de seu tênis espacial, Jesus também nos saqueou do inferno. E nos tirou das mãos de Satanás. Ele veio para saquear a casa de Satanás. E o texto continua dizendo, em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem, presta atenção nisso agora, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Presta atenção, gente, o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Tem muita gente que erra nesse ponto aqui também. Acha que blasfemar contra o Espírito Santo é falar um palavrão do Espírito Santo, ou mandar o Espírito Santo para algum lugar, ou fazer um pacto de sangue com Satanás, xingando o Espírito Santo, cuspindo na imagem do Espírito Santo ou da cruz. Isso não tem nada, isso não é blasfemar contra o Espírito Santo. Tem que ler o texto no contexto, porque senão a gente usa isso como um pretexto para uma heresia. Texto fora do contexto é pretexto, diz a historinha dos teólogos, para erro e heresia. Então, dentro do texto, blasfemar contra o Espírito Santo era, presta atenção, dizer que o que Jesus fazia na época em que ele curava era pelo poder de demônios. Nisso, eles blasfemavam contra o Espírito, porque era pelo poder do Espírito. Eles estavam chamando o Espírito Santo do quê? Demônio. Eles estavam chamando o Espírito Santo de Beelzebul. E Jesus está dizendo, todo pecado será perdoado. Mas quem chamar, ou quem disser que o que eu faço é pelo poder de demônios, está blasfemando contra o Espírito Santo, e esse pecado não tem perdão. É por isso que hoje esse pecado não existe mais. Porque hoje nenhum de nós cura, ou realiza curas, ou faz qualquer coisa pelo poder do Espírito Santo. Embora tem gente que acha que é. Mas é pelo nome poderoso de Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. A gente não vai orar, por exemplo, para um enfermo no hospital e diz, Senhor, se for da tua vontade, porque eu gostaria, e é da minha vontade, mas que seja feita a tua e não a minha. Mas em nome de Jesus, cura esse nosso irmão. Liberta ele dessa opressão. Em nome de Jesus. Não é assim que a gente ora? A gente não vai ao hospital, Senhor, cura esse nosso familiar. Em nome do Espírito Santo. Ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou em nome, pelo poder do Espírito Santo. Tem gente que até faz isso, mas é errado. Porque não é isso que ensinou Jesus. Jesus disse que após a sua morte e ressurreição, tudo quanto pedirmos, pediríamos em seu nome. Não é no nome da Santíssima Trindade.
Nós batizaríamos no nome da Santíssima Trindade. Mas tudo o que pedíssemos era pela mediação de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo poder que há nesse nome. Agora, é óbvio que, uma vez que Deus responderá à nossa oração, isso será operado pelo Espírito Santo que está em nós. Mas naquela época não era assim. Naquela época era tudo pelo poder do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo. De modo que essa blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que existiu só no período em que Jesus realizou o seu ministério, naqueles 3 anos e meio, em que ele curava, expulsava, perdoava, enfim, realizava milagres e sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo do pecado imperdoável durou só aquele tempo. Não pode durar mais, até porque eu conheço, talvez você conheça também, gente que blasfemou contra o Espírito Santo, que fez pactos demoníacos, que fez coisas terríveis. Só de pensar a gente fica assustado. E que hoje servem a Deus. Hoje são tementes a Deus. Você conhece gente assim? Você conhece gente assim? Eu conheço alguns casos. Se a gente for parar para estudar ou ler testemunhas, assistir testemunhos na internet, quantos vídeos não assistiremos de pessoas que antes tinham uma vida mergulhada no satanismo e hoje são homens e mulheres tementes a Deus. Pessoas que viviam uma vida totalmente imoral e promíscua e profana espiritualmente falando, de viver uma religiosidade profana e hoje conhecem a graça do perdão e transformador de Deus. Bem, passando por esse ponto, é interessante que a gente entenda o seguinte. No final ele diz que isso diziam porque dizia que ele estava possesso de um espírito imundo. Nisso então, após Jesus explicar essas palavras e que ele veio para saquear os bens dessas pessoas, do Satanás, não é? Que ele veio para nos tirar do seu reino, que ele veio para nos tomar para si. Depois eu vou voltar esse texto na minha conclusão. Chega a família de Jesus. Ele acaba de discutir com os escribas e o texto volta a atenção para a família dele, versos 31 a 35. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, e tinha uma grande multidão, ele disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Preste atenção, ele diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Nisso, Jesus não estava como um filho sem educação, falando: mas quem é minha mãe? O que minha mãe pensa que ela é? Está me chamando? Não, ela que fica lá. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está agindo aqui como um filho insensível e dando base para os adolescentes ou jovens ou adultos de hoje, com 30 anos de idade, quando a mãe estiver ligando e a esposa falar: tua mãe está ligando. Ah, mas que a minha mãe está? Não é isso que Jesus está fazendo, ok? O que Jesus está querendo ensinar aqui é que, do ponto de vista deles, havia um nível de relacionamento entre Jesus e aqueles que com ele estava, que era infinitamente maior do que qualquer nível de relacionamento que ele poderia ter com a sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. E eu sei que algumas tradições dentro do catolicismo, do cristianismo de um modo geral, tendem a não acreditar que Maria e José tiveram outros filhos, mas que Maria tenha morrido virgem. Mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz claramente que Maria teve filhos e filhas, e que Jesus teve irmãos e irmãs. E alguns, eu sei que na tentativa de explicar, dizem que o texto é primo, é parente próximo, mas não é. Existe em grego e em hebraico, mas no caso aqui é o grego, o original, palavras para primos e primas, primo distante, primas distantes, e palavras para irmão, que não pode ser outra coisa senão irmão de sangue. E é essa palavra que aparece aqui. Irmão de sangue. Isso é muito interessante. E aqui no final fala de irmãos e irmãs além da mãe. No começo do texto diz a mãe e os irmãos. Embora alguns manuscritos antigos também coloquem ali e suas irmãs. Enfim, chega Maria com seus filhos e filhas, alguns nomes deles a gente até sabe, e vão para conversar com Jesus.
mas Jesus, nesse momento pelo menos, não tem contato com eles. Depois Jesus teve muitas outras vezes, inclusive a mãe de Jesus esteve ao seu lado na cruz, e enfim, não há nenhum problema de relacionamento familiar. O que há aqui é uma lição de que Jesus espera ter um relacionamento de intimidade com você e comigo, sendo nós aqueles que hoje são os discípulos dele. Naquele tempo eram estas pessoas, hoje somos você e eu. Hoje somos todos aqueles que fazemos parte de sua igreja, daqueles que o seguem, daqueles que são os seus discípulos. Bem, eu encerro lembrando de algo que falamos na escola bíblica dominical. Se você esteve aqui na escola bíblica, você se lembra que eu disse que Davi quis construir uma casa para Deus. E Deus disse para ele: Davi, você não vai me construir casa nenhuma. Primeiro, porque eu não pedi. Segunda, porque eu sempre morei em tendas. E terceiro, porque eu sempre morei com o meu povo, desde que eu tirei meu povo do deserto. E mais, Davi, não é você que vai me construir uma casa, sou eu que... Quem estava aqui na IBD? Responda. Sou eu que vou construir uma para você. E aí, lá em 2 Samuel, capítulo 7, Deus vai fazer uma promessa, ou uma aliança com Davi. Aliança davídica, aliança sobre o Messias. Aí Deus vai dizer: Davi, aquele que virá depois de você, vai me construir uma casa. E ali ele está falando tanto de Salomão quanto de Jesus. Porque com o passar do texto, ele vai dizer, essa casa, ela será física, mas ela não será física. Apontando para uma outra realidade. É como se aquilo que Salomão estaria por fazer, logo após a morte de Davi, construindo esse templo aqui, foi o primeiro templo em Israel, o templo de Salomão, não tem nada a ver com aquele de São Paulo, lá do bairro do Brás, que o Macedo construiu, é outro. Aquele lá é muito parecido, inclusive, e é muito bonito, inclusive, mas ele é maior do que esse, vocês sabiam? É maior, ele está em as proporções exatas, aquele que foi construído lá em São Paulo, proporções exatas. Se você quiser conhecer e entrar, você vai ter uma noção de como realmente foi. É impressionante a obra que eles construíram. Sem julgar méritos e nem valores e nem religião aqui, eles construíram algo muito parecido em medidas e extensões com aquilo que Salomão fez. Só que aqui é maior ainda. Lá o de Salomão ainda foi um pouco mais humilde, para vocês terem uma noção, né, da construção que fizeram lá em São Paulo. Enfim, Salomão construiu isso. Mas Deus no texto vai dizer, não é em prédios. Depois de alguns anos, o povo foi levado para a Babilônia, e aí os babilônicos destruíram o templo, deixaram-no em ruínas. E aí 70 anos depois, Deus trouxe eles de volta do cativeiro babilônico para a Judéia. E aí Zorobabel e Josué, naquela época, reconstruíram o templo, o segundo templo. Ageu disse, a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Aí construíram esse templo aqui, na época de Zorobabel. Templo que durou até a época de Herodes, na época de Jesus. Só que Herodes pegou ele, fez uns puxadinhos e aumentou esse templo, tornando uma das 7 maravilhas do mundo na época. Na época era uma das 7 maravilhas do mundo. Quando os discípulos de Jesus chegaram em Jerusalém com Jesus, eles, os caipiras da Galileia, eles pescadores, disseram, que grandes pedras, que grandes construções, de boca aberta, com o tamanho disso daqui. Gente, a Arca da Aliança estava ali dentro, ó. Era alguma coisinha ali dentro, era o Santo dos Santos ali dentro. O resto era tudo um aumentar que Herodes fez para ficar de boa com os judeus. E aí então Jesus olhou e falou, pode derrubar tudo isso daqui. Destrói tudo, vocês estão encantados com isso? Em 3 dias eu levanto algo maior do que isso. Eles não entendem nada. Eles vão compreender depois da sua ressurreição, que ele estava falando que quando ele ressuscitasse, ele ia construir um templo maior do que eles. Que templo é esse? É esse daqui. Lembra, esse daqui foi uma foto que nós tiramos no último batismo. E aí eu volto à profecia de Natã para Davi, em 2 Samuel 7. Quando Deus diz pelo profeta Natã o seguinte, você vai me construir uma casa, mas eu vou construir uma casa. E a ideia lá é Deus dizendo o seguinte, vou resumir, vou ser bem rápido porque eu já falei bastante hoje à noite para vocês. Eu comecei, Davi, com o meu povo. O meu povo fez uma tenda para mim, mas eu sempre estive com o povo. Agora você quer construir uma casa, Davi, você não vai construir uma casa, o teu filho vai construir uma casa, mas um outro descendente seu vai construir outra casa. E aí ele está falando de Jesus e do corpo de Jesus, que isso é a igreja. E esse reino, essa casa não terá fim. E os homens construíram. Começou com o povo, se tornou um prédio, o prédio foi aumentado, depois Herodes aumentou ainda,
no ano 70 da época cristã, o general Tito destruiu esse templo, e ele não existe mais, só sobrou uma parede lá em Jerusalém, chamada de Muro das Lamentações, que é o que sobrou desse prédio. Até hoje, se for para Israel, você vai conhecer lá o Muro das Lamentações. É uma parede, um muro de arrimo que sobrou do grande templo de Herodes, um pedacinho dele. Mas o templo está aí, no mundo inteiro. E um pouquinho está aqui. E esse templo está crescendo. E ele espera, Jesus, que é o fundamento, a rocha, o alicerce desse prédio. Ele está colocando pedras vivas, que o apóstolo Pedro disse que é você e eu, somos pedras vivas nessa construção. Mas o edifício não está concluído, não terminou a construção. Por isso nós temos que pregar, por isso nós testemunhamos, por isso nós fazemos missões, por isso nós amamos falar daquele a quem amamos. Porque a gente sabe que outros passarão a amá-lo e se tornarão pedras vivas e não pedras mortas, pedras de tropeço, pedras para viver lançadas daqui para lá, sem sentido na vida. Mas agora serão pedras vivas no edifício de Deus, do qual Cristo é o alicerce e o próprio Espírito o construtor, até que esse prédio esteja terminado e o Senhor Jesus volte. Mas ele não está terminado. Mas uma garantia que ele nos deu, e eu encerro com isso, é que até lá o diabo vai estar amarrado. Até lá Satanás estará amarrado. Porque ele veio para amarrar o valente, para lhe saquear a casa. Você sabe quando isso aconteceu? Isso aconteceu quando ele foi crucificado. E sobretudo quando ele disse aquelas últimas palavras que eu li na ceia. Está consumado. E tendo dito isso, ele expirou, ele entregou o seu espírito e morreu. Está consumado, em grego, tetelestai, uma palavrinha meio esquisita. Tetelestai, que significa tá pago. Sabe aquela vendinha, a feira? A feira, tem a fichinha na feira lá. Aí você comprou a alface, a verdura, tomate, ou a roupa, né? Na época que vendia roupa na feira. E aí tem a fichinha. Aí ficou 3 meses devendo. Aí um amigo veio e pagou tudo. Aí você colocou lá, quitado. Em grego, tetelestai. Na tradução das Bíblias, está consumado. O que está pago, gente? Está pago o nosso pecado. Está pago. Ele já pagou por nós. Ele já nos deu a liberdade. Se nós nos entregamos a nossa vida a Ele, Ele nos liberta, Ele nos saqueia, Ele nos tira do poder opressor do diabo e desse mundo e de toda a força destruidora que trabalha para te entristecer, para te afastar de Deus. Mas você não vai provar isso, até que você esteja vivendo em comunhão com Ele. Porque quem te liberta não é a igreja. Não é a igreja que diz está consumado, não é a igreja que traz paz, não é a igreja que liberta. É Jesus quem liberta, é Jesus quem paga. E é com Jesus que você tem que ter comunhão. Aí quando você está em comunhão com Jesus, você está em comunhão com a igreja, que é o povo de Jesus. E uma profecia antiga, aliás, a mais antiga da Bíblia, é a profecia feita a Eva, de que quando o descendente dela viesse, ele esmagaria a cabeça da serpente. E o Evangelho diz que Jesus fez isso quando ele foi crucificado. E no exato momento, só para vocês ligarem uma coisa na outra, em que Jesus pisa a cabeça da serpente, que é quando ele diz, está consumado, e morre. Ali está pago. Eles se arrependerem, está pago. Vocês têm paz com Deus. Apenas se arrependam, se entreguem, sigam-no, aprendam de suas palavras e obedeçam-na em amor. E está pago. Não há mais condenação. Na hora que ele diz está consumado, ele pisou na cabeça da serpente. Ele amarrou o valente. E ele não tem mais poder sobre nós. O seu poder é limitado. Ele age sobre o mundo. Mas para agir sobre você, apenas sob permissão de Deus. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, disse o apóstolo João. Você tem medo de trabalho, de faz isso, faz aquilo. Eu encerro contando uma história. Alguns anos atrás, bom tempo atrás, eu evangelizava um senhor que era envolvido com seitas satânicas. E nem me lembro direito o caso, mas eu comecei a evangelizar esse senhor. E aí esse senhor se converteu
para a glória de Deus e pela bondade de Deus. Eu era jovenzinho naquela época. Eu tinha quantos anos? 18, 19 anos, por aí. 18 anos na época. Então já tem 18 anos, 19 anos atrás. Então, aí depois você faz as contas. Aí esse senhor, ele me ligou um dia, preocupado, na casa da minha mãe, dos meus pais, dizendo: tá tudo bem com você, Juninho? Que era como ele me chamava. Como muitos me chamavam, até hoje me chamam. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem, num domingo de manhã isso. Mas por que você está preocupado? Não, porque... Aí ele falou da seita, não vou dizer o nome aqui, mas uma seita envolvida com coisas satânicas, em que fazem trabalhos para prejudicar pessoas. E ele me disse várias histórias, de fato, coisas que acontecem, de trabalhos que são feitos e que acabam interferindo na vida das pessoas que estão debaixo do poder do império das trevas, de fato. Mas eles colocaram o seu nome na boca do sapo. Eu nem sabia o que era isso. Depois eu pesquisei e descobri o que era. Colocaram o seu nome e uma foto sua, que eu não sei como conseguiram, na boca do sapo. Costuraram a boca do sapo. Depois ele me explicou, eles durante a madrugada fazem orações a esses demônios, para que à medida que o sapo seca e morre, a minha alma também seque e morra, ou que pelo menos alguma coisa aconteça em mim. E como ele viu muita gente sofrer e adoecer e morrer, ele ligou desesperado. Porque disseram para ele já não estava participando mais, ele havia se convertido. Tá tudo bem, rapaz? Dormi a noite inteira, tô bem. Deixa eu ver se tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí depois ele mais uma vez preocupado, e outras vezes outras coisas fizeram durante esse tempo. Foi uma experiência interessante. Ameaças de morte. Você lembra, mãe? Ameaças de morte para mim, a minha mãe, botar fogo na casa, botar fogo na igreja, botar fogo no trabalho onde minha mãe tinha, me matar. Uma vez saíram me perseguir para me matar, de fato. Numa outra pregação eu conto essa história porque já está tarde. Tudo isso, mas em todas essas ocasiões, uma coisa eu sempre tinha em minha mente: o que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Porque o diabo está amarrado. E quem o amarrou não fui eu. Não foi a minha palavra. Porque a minha palavra não tem poder. Mas a de Jesus tem. E quando ele disse que ele veio para amarrar, ele amarrou e o trabalho dele é bem feito. E se o diabo tivesse solto e a gente tivesse que continuar amarrando, a gente teria que descobrir quem é que desamarrou. Aí tem um monte de gente que brinca, né, com quem é que foi lá e desamarrou, que desatou os nós. Porque o fato é que Jesus amarrou. E a obra de Jesus é perfeita. E ele não foi desamarrado. No final dos tempos ele será levemente solto para ser lançado sobre as nações. Até que por fim seja lançado no lago de fogo. Mas isso é outra história do final das Escrituras. O ponto é que hoje, se você entrega a tua vida a Cristo, você pode dormir e acordar em paz. Se você se envolve, ou tem contato, ou tem medo dessas coisas que às vezes você vê na televisão, de trabalho, macumba, boacumba, isso, aquilo, que possam fazer contra você, durma em paz. Durma em paz. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que esmagou a cabeça da serpente, do grande demônio, da grande besta, aquele que humilhou e espoliou e despojou, destronou, destruiu, Ele está com você. Você é mais do que vencedor nessa linguagem. Você está livre de toda condenação e nenhuma praga ou nenhuma coisa ruim pode chegar até a sua tenda se você der o dízimo hoje à noite? Não! É se você entregar a sua vida ao Salvador. E Ele habitar no seu coração e você habitar com Ele, com o seu povo, você está livre, liberto, protegido e seguro debaixo dessa cobertura espiritual, que não é do pastor, mas é do sangue de Jesus sobre a sua vida. É o sangue dele que nos cobre, que nos purifica, que nos liberta, que nos perdoa. Louvado seja Ele por isso. E como eu já falei demais, eu já acho que o culto mais tarde nosso, a gente vai encerrar. Eu gostaria que a gente encerrasse cantando ao nosso Senhor, agradecendo ao nosso Salvador Jesus por tão grande libertação.